mais um vídeo da nossa série de fatos reais, para que você possa identificar os processos de autossabotagem inconsciente que você possa estar vivendo na sua vida. O que é isso? A autossabotagem é quando você tira de você, quando você não está inteiro, quando as coisas não estão acontecendo e te fazendo bem, quando você abusa da sua boa vontade, fazendo coisas que não te agradam, quando você não faz o que pode ser feito, quando você não atinge o resultado que você pode entregar e acaba até tendo que pagar o preço disso, seja no seu trabalho ou até com você mesmo, que a insatisfação maior no final do dia é nossa com a gente mesmo. Não são os outros que sofrem a nossa dor, somos nós que sofremos a nossa dor. E dentro desse caso, quando a gente fala de autossabotagem, não é só o que você já podia estar fazendo e não está fazendo porque não quer. Até porque ninguém deixa de fazer aquilo que faz bem porque não quer. Existem muitas travas inconscientes, prisões invisíveis, que as pessoas não percebem que elas estão ali sim. Estão ali impedindo de caminhar adiante, estão ali impedindo você de sintonizar você com a atitude que você pode. Quero contar um caso aqui. Aqui são sempre casos de alunos, de pacientes. Em consultório eu já fiz mais de 20 mil atendimentos. Cada vez que você faz algo 10 mil vezes, você é um especialista no assunto. Quando você faz 20 mil vezes a mesma coisa, você acaba sabendo mais ainda sobre o assunto. Então eu vou estar trazendo aqui pedaços de histórias para que possa te ajudar a perceber quando você estiver fazendo isso com você. Era uma pessoa que eu acompanhava, uma moça, e ela estava com quase 40 anos e ela tinha uma queixa, 38 anos, e ela tinha uma queixa de não conseguir se relacionar. Ela não conseguia ter um namoro, ela não conseguia sair de casa para se divertir. Ela saía de casa, ia para o trabalho e voltava para casa. E só. E ela queria, mas não sabia como. Ela nunca teve, assim, muitos amigos, saiu, fez festa, comemorou, churrasco, barzinho, danceteria, nada. Foi sempre essa rotina, desde que ela fez 18 anos. Ia para o trabalho, voltava para casa. E ela não sabia como viver isso. Se ela não sabia como viver, ela não tinha repertório para. E por que ela se manteve assim? Se ela queria outra coisa, onde que está esse processo de autossabotagem? É um processo inconsciente. Ela não sabe por que ela está se impedindo de realizar isso, mas ela gostaria de estar vivendo isso. Ela gostaria de ter amigos, ela gostaria de ter um namorado, ela gostaria de sair. Vanessa, e por que isso não acontece comigo? Eu não consigo entender. E aí eu fui perguntando o que ela gostava de fazer. Ficar em casa? E o que você faz quando você está em casa? Ah, eu arrumo a minha casa, eu arrumo as minhas coisas. E como é a sua casa? Eu moro na casa que eu morava com os meus pais. Aí eu já fui buscando onde estava no processo da história um ponto que ela não tinha consciência de estar vivendo, mas que eram pontos da história dela que tiravam ela de viver o que ela quer. Uma autossabotagem inconsciente. Quando nós localizamos esses pontinhos da história, é como se recuperasse as suas pecinhas do quebra-cabeça e chegasse para o presente. E aí muda a sua relação com o presente. Você se libera para realizar. Então ela trouxe assim, né? Que ela já vinha naquela casa com os pais. E eu fui perguntando o que aconteceu com os pais. Os pais já eram falecidos, faleceram quando ela tinha 17 anos. E os pais eram muito rígidos e sempre falaram para ela: só quando você fizer 18 anos você pode sair, ter amigos, ter um namoro. Antes disso, não. Os pais faleceram, ela tinha 17 anos. O que o cérebro entende? Que quando ela fizer 18 anos, ela pode fazer e realizar aquilo que ela tem liberdade com 18 anos para fazer, se relacionar e ter amigos. Mas esse cérebro nosso, que funciona sempre no tempo presente, também entende que com 17 anos os pais morreram.
E é muito difícil para nós aqui neste mundo lidar com as perdas, com o falecimento das pessoas que nós amamos. E o cérebro muitas vezes te coloca a ficar uma parte sua parada no tempo para manter aquela história viva, como se esse tempo não tivesse passado. Quando você olha, nossa, já passou. Porque ele está lutando com a aceitação daquela história, o cérebro está querendo manter aquela história viva, aqueles pais vivos dentro dela. Lógico que ela sabe que os pais faleceram, mas manter aqueles pais vivos dentro dela. E aí eu mostrei para ela, eu falei, olha só, quando você tem o comportamento da regra dos seus pais, sem sair e sem se relacionar, é como se fosse antes de você fazer 18 anos. E quando foi antes de você fazer 18 anos, o que acontece? Seus pais estão vivos. É uma parte sua que não tem aqui as atitudes que você já poderia ter para manter essa memória como viva. A partir do momento que você se libera, você tem que lidar com o fato de você ter a liberdade, mas que esse tempo passou e que eles já não estão mais aqui. Quando eu falei isso para ela, trouxe muito sentido para ela. Para quem está vivendo o processo, isso faz muito sentido a hora que escuta. Dá tipo um curto no raciocínio, porque o cérebro compreende que, opa, é claro, meus pais faleceram, o tempo passou e eu tô agindo como se eu tivesse 17 anos. Faz muito sentido. Eu posso, então, mudar essa maneira de agir a partir de agora. Claro que para isso a gente usa as ferramentas que eu ensino para vocês nos conteúdos, tanto os blocos, como escrever carta, como desenhar o caminho do seu pensamento. Então eu fui buscar com ela memórias de amor em relação a esses pais. Uma boa lembrança da mãe, uma boa lembrança do pai, para exercer os pais vivos dentro dela. Isso não precisa mais ser feito por ela não ter as ações que ela quer. Ela vai exercer essas memórias do pai vivo dentro dela e da mãe viva dentro dela com coisas que fazem bem. Minha mãe era muito cuidadosa, muito atenciosa, me dava muito carinho. Então eu vou trazer memórias de cuidado e carinho comigo. Meu pai sempre estava ali atento para me ajudar. Então eu vou trazer memórias onde eu sou ajudada e apoiada na minha vida. E a partir de agora eu posso sim passar pelos 18 anos, chegar aos 38 anos e fazer coisas por mim que antes eu não via como possível de fazer. E foi isso que aconteceu. A hora que a gente se preenche da memória de amor do pai e da mãe no saudável, chega aqui no presente entendendo que ela pode caminhar em direção àquilo que ela quer. E aí, de repente, começam a surgir convites de viagem, pessoas muito queridas que se aproximam. É como se você tirasse uma visão que antes você tinha e você passa a enxergar a realidade de outra maneira. Porque naquele momento você se autorizou a dar o passo. Esse é o processo de buscar e identificar quais são as prisões que te impedem de viver o que você quer. Qual é a autossabotagem inconsciente? Qual a história que teu cérebro contou para você, que você ainda não percebeu, que te impede de ter atitudes que possam te fazer bem? Esses fatos reais têm o objetivo de fazer com que você aprenda a olhar a tua realidade e já fazer por você as suas grandes mudanças a partir de agora. Seguimos juntos, conectados aqui, nessa grande jornada de construir o seu caminho de escolhas junto comigo. Muito obrigado pela sua atenção. Se você gostou, compartilha, toca o sininho e tudo mais que faz parte dessa divulgação de informação. Um grande beijo para todos.